Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, presta atenção. Explodiu com tudo. Oposição sobre o tom depois de decisão de Gilmar Mendes. Democracia golpeada e sufocada. A partir de agora eu estarei trazendo um compilado de informações a respeito dos senadores, não só de oposição. O Senado Federal está em brasa e eu vou contar tudo para você a partir de agora. Democracia golpeada e sufocada. O decano do STF restringiu à PGR o direito de pedir o impeachment de ministros do STF. Lembrando, meus queridos, que a nossa Constituição, uma lei de 1950, uma lei com mais de 70 anos, prevê que eu, você, qualquer um, pode solicitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Obviamente, quem tem o direito de avaliar isso é o Senado Federal, é tanto que você apresenta o pedido de impeachment lá no Senado Federal, e o Gilmar Mendes deu uma ordem para mudar isso, que explodiu aí. Se isso acontecer, se porventura isso prosperar mesmo, foi marcado aí o julgamento da decisão monocrática do Gilmar Mendes para o dia 12 de dezembro, ou seja, é aquela velha história, o ministro toma a decisão dele monocraticamente, aí leva ao plenário virtual ou plenário presente, né, o físico, e aí o que acontece? Se o STF validar essa decisão, é um tapa na cara, é usurpar realmente a competência do Legislativo, como disse o Alcolumbre. Ele foi para cima sem dó, explodiu mesmo, e a gente vai contar tudo para você. Eu não esperava reação diferente aí, pelo menos desse primeiro momento dessa turma aí. Tem que fazer a parte mesmo e não deixar isso barato. Isso aqui, como eu disse, ele está muito acima, esse assunto está muito além de esquerda-direita. Nesse exato momento, o Brasil, os parlamentares, sobretudo os senadores, precisam entender que se isso prosperar, pode fechar o Senado, pode fechar o Congresso Nacional. Na tela, Davi Alcolumbre explodindo contra Gilmar Mendes. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi... Muito bem, gente. Olha, eu confesso para vocês que o plano era deixar, né, o parlamentar falar. E aí, meus queridos, a pergunta é: e aí, Davi Alcolumbre, o que você vai fazer como presidente, não só do Senado Federal, mas como presidente do Congresso Nacional?
além de palavras bonitas, igual ele está lendo ali, às vezes a gente nem sabe quem é que faz esses discursos, quem escrevem esses discursos, se é algum assessor, se é assessoria jurídica, algum advogado, ou se é o próprio parlamentar mesmo. Mas é fato, meus queridos, que palavras são só palavras, apesar de eu concordar que o senador tem o direito de usar a fala, de usar a palavra, afinal de contas ele é um parlamentar, e parlamentar vem de parlar é falar. Senador, deputado estadual, deputado federal, vereador, enfim, parlamentares têm esse direito de falar até escumar o canto da boca. Esse é um direito dos parlamentares. Muitas das vezes as pessoas vêm aqui e deixam comentários, é muito blá blá blá, é muita falação, mas é mesmo. Eles são pagos para isso. Senadores representam os estados, deputados federais representam a você e a mim, e essa turma que são representantes populares. O que vocês vão fazer agora? Senado Federal, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, vai ficar aí de joelho, vai ficar aí de cabeça baixa, ou realmente, além de palavras bonitas, irá tomar atitudes em relação aí a freio de arrumação nessa relação conturbada entre o STF e o Senado Federal. Ele cobrou aí algumas PECs, né, e projetos de lei aí que foram aprovados no Senado Federal e estão parados na Câmara. Atenção, Hugo Mota, seja homem também, Hugo Mota! Seja homem, honre as calças que veste! Eu já tive um primeiro enguiço com o Hugo Mota quando estive em Brasília, enquanto todo mundo estava atendendo, né, os jornalistas estavam atendendo o Davi Alcolumbre. Eu, né, peguei um rumo diferente, porque entraram meio que juntos, os jornalistas foram todos em cima do Hugo Mota, do Davi Alcolumbre, logo no retorno, né, aí, logo quando eles assumiram, no primeiro dia de trabalho deles, como presidentes, e talvez, né, a imprensa tinha mais informação do que eu, e foram no Alcolumbre, porque o Hugo Mota não iria falar. Então, meu enguiço já com o Hugo Mota, eu já taquei o microfone na cara dele, e ele fez cara de paisagem, né? Ali, pra mim, já revelou tudo o que ele tem sido até agora. Porque a minha pergunta para o Hugo Mota, pessoalmente, foi: presidente, a PGR acaba de apresentar uma denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Qual a sua opinião? Aí o homem olha pra mim e fica quieto. Eu nunca falei isso aqui pra vocês. O homem olha pra mim e fica quieto. Do mesmo jeito que ficou quieto pra aquela senhora que foi pedir por anistia. Agora, ele foi homenageado pelo Tarcísio de Freitas na Rota, num evento da Rota em São Paulo, e teve lá, eu não me lembro o nome de um jovem, né, é até um nome desses de jovem mesmo, né, de adolescente, Enzo, acho que é Enzo Maluf, que segurou o Hugo Mota aqui em São Paulo. Presidente, pelo amor de Deus, paute a anistia. O homem não deu uma palavra. Eu até ia trazer esse vídeo, me perdoe, numa próxima oportunidade eu trago. Porque se for parar agora, né, o nosso raciocínio, a gente vai ficar um pouco perdido aqui procurando esse vídeo. E o menino segurava, presidente. E o menino muito bem vestido, né, Enzo Maluf, se eu não estou enganado, segurando o Hugo Mota, chacoalhando ele com as duas mãos. Presidente, apoia a anistia. E do mesmo jeito que eu fiz a pergunta para o Hugo Mota, presidente, o que o senhor tem a comentar sobre as denúncias oferecidas, ou a denúncia oferecida contra Jair Messias Bolsonaro? Ele ficou quieto e um segurança me puxou de lado e falou: ele não vai falar, irmão. Eu falei: eu já percebi. Calado, amedrontado, até hoje acovardado, e nada de anistia. E, quiçá, com Alcolumbre também cobrando dele a respeito aí de projetos
que traz um freio de arrumação no Senado Federal, nessa relação entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Tal situação que fica parada na Câmara, porque Hugo Mota é esse cara que não fala nada, que não responde a pergunta aqui do Gordinho, que não responde ao Enzo Maluf quando pede por anistia, chacoalha ele pra lá e pra cá, não responde àquela senhora que foi lá, só faltou beijar os pés dele e clamar, abraçar ele e chorar por anistia. Esse é o Hugo Mota, né? E, meus queridos, eu tenho falado aqui, falei mais cedo, né, outrora, em um dos nossos programas, que esta pauta agora, ela precisa... Eu não tô falando de união, não. Também não tô falando de união, não. Mas é uma pauta que a esquerda também precisa defender. Se vocês, senadores de esquerda... E olha que o Senado é um pouco mais maduro, né? Assim, você não vê tanto senador lacrando pra lá e pra cá, tirando, né, alguns aí, eu não vou nem citar nome, não quero atacar ninguém, mas tirando um ou outro, você não vê senador nessa lacração como tem, né, alguns deputados, e me desculpem, deputados aí, há muita lacração, muita falação entre vocês, de esquerda, de direita também. Mas enfim, meus queridos, o Senado Federal precisa estar unido, cobrar o Hugo Mota para dar sequência daquelas PECs do Pacheco, né? Se é que resolve alguma coisa, vamos para cima. E aqui, meus queridos, ó, nesse momento de lucidez, digamos assim, jamais, né? Eu imaginei que eu teria que dizer que concordo com o Randolfo Rodrigues, né? Afinal de contas, é como eu disse, é um momento que isso daqui vai muito além de esquerda a direita. Isso daqui vai muito além de eu gostar de Randolfo Rodrigues. Vai muito além de eu gostar de Pacheco, gostar de Alcolumbre. Isso daqui vai muito além, tá bem? Houve até uma manifestação aí, de uma coletiva de imprensa da oposição, e o meu comentário e até a minha opinião até agora a gente sabe que a oposição vai explodir, a gente sabe que a oposição vai pra cima, mas eu quero saber das articulações, porque oposição por oposição não aprova nada, e eu quero saber das articulações. E aí está Randolfo Rodrigues também indo pra cima, ele que é o líder do governo, não é o líder do PT, mas é o líder do governo lá no Senado Federal. O mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão, não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta de qualquer denúncia sobre ela. Segundo lugar, o artigo 52 da Constituição diz que é a atribuição deste Senado Federal. É a atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento... O que você falou aí, menino? Rapaz do céu. Vamos continuar e depois eu faço os comentários. Vamos lá. Como este, é importante termos à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido.
Presidente, há algum tempo... Tá. Tem culpa! Claro que tem culpa! Você sabe de quem é a culpa de tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil? Você vai falar aí de Alexandre de Moraes, a culpa, Fábio, a culpa é do Gilmar Mendes, é do Barroso, até foi embora. Não, a culpa é desses caras aí, meu. A culpa é desses caras. E como eu falei, agora é o momento que isso vai além de esquerda, direita, mas eu quero saber o que vocês, senadores da República, vão fazer de verdade. E desde quando a direita, desde quando, olha aí, os nossos queridos subindo aqui nessa tribuna para se posicionar. Senadores, até calma, neném, você já vai trabalhar. Desde quando nós vemos, olha o que está escrito aí, ó, soltou o verbo. Desde quando nós estamos acompanhando que os senadores de oposição, senadores da direita brasileira, está batendo na mesma tecla. Não é de agora. Nós temos acompanhado isso há muito tempo. E a culpa, Fábio, a culpa é do Senado Federal. Rodrigo Pacheco, esse tem culpa no cartório e não é de agora. Agiu muito, agiu imensamente para prejudicar Jair Messias Bolsonaro, para prejudicar a direita brasileira. Engula essa manga agora, com caroço e tudo, chupa essa manga. A culpa é do Senado Federal. Não adianta. Vocês peguem agora, os senadores da esquerda, senadores aí de centro, Davi Alcolumbre, o outro lá que tá chateado porque o Lula não indicou ele. Chora, neném. Aproveita para chorar. Se for chorar, manda áudio, né? Mas é fato que eles são os culpados. Eles são os culpados. E agora, no momento de lucidez aí de Randolfo Rodrigues, como eu disse, essa pauta vai muito além da esquerda, da direita. Vocês vieram até aqui dando crédito. Vocês vieram até aqui empoderando Alexandre de Moraes, empoderando Gilmar Mendes. Os parlamentares da esquerda, os assuntos que eles perdem, eles vão lá e judicializam, ou seja, perde no voto, aí qualquer deputado aí da esquerda vai lá e aciona o STF. Agora, vocês vão fazer o quê? A mesma coisa se aplica à liberdade de expressão, à censura. Parlamentares de esquerda, a hora de vocês vai chegar. A hora de vocês vai chegar. Vocês que batem palmas, vocês que lutam contra a anistia, uma hora ou outra vocês podem precisar de anistia, como precisaram lá atrás. Hoje quem persegue, amanhã pode ser perseguido. E vou repetir, hoje quem censura, amanhã pode ser censurado. E vocês, parlamentares da esquerda, deputados, senadores, na esfera estadual também, até vereadores na esfera municipal, parlamentares de esquerda, hoje vocês promovem perseguição, apoiam censura, apoiam a ditadura, amanhã ou depois vocês serão vítimas. Eu vou trazer para você que está aqui na sintonia as falas do nosso querido senador Flávio Bolsonaro explodindo, tá? Contra tudo isso, vamos lá. Porque você pedir impeachment de ministro hoje virou ato antidemocrático. Cadê os 81 senadores subindo aqui nessa tribuna para se posicionar? Até antes tarde do que nunca, um monte de editorial de um monte de jornal, que alguns já tinham assumido. Olha, até aqui deu. Já conseguimos enterrar o Bolsonaro vivo. Agora deu. Tá na hora do Supremo parar de praticar excessos. É assim, eu não sei qual é o grau de inteligência das pessoas que colocam isso no papel, porque é um reconhecimento dos excessos do Supremo, público. Não dá mais.
Porque você pedir impeachment de ministro hoje virou ato antidemocrático. Você é acusado de golpe de Estado, se você falar que é a favor de impeachment de ministro. E imprensa que está me ouvindo, prestem muita atenção. O que é que vocês não entenderam? Que o próximo a ser internado no manicômio de Itaguaí são vocês. Porque hoje, até antes tarde do que nunca, um monte de editorial de um monte de jornal, que alguns já tinham assumido, olha, até aqui deu. Já conseguimos enterrar o Bolsonaro vivo. Agora deu. Está na hora do Supremo parar de praticar excessos. É assim, eu não sei qual é o grau de inteligência das pessoas que colocam isso no papel, porque é um reconhecimento. É um reconhecimento dos excessos do Supremo. Público. E se os caras acordarem de mau humor, vão tomar medidas judiciais contra esses veículos de imprensa, porque estão atentando contra a democracia. Duvidam? Olha para o lado aqui, não é retórica, não é narrativa fácil, são fatos. Olha para a Venezuela, ninguém começa a implantar uma ditadura da noite para o dia rápido, é aos pouquinhos, vão retirando a nossa liberdade pouco a pouco. Como querem fazer com a liberdade de expressão na internet, presidente Davi? Não caia nessa falácia de dizer que a internet é uma terra sem lei, porque não é. Eu mesmo já estou processando mais 2 hoje, porque recebi ataques na internet e vão pagar. A justiça demora, mas funciona, principalmente na justiça de piso. Então as liberdades foram sendo tomadas aos poucos. E hoje a gente está aqui no momento, presidente Davi, e me desculpa a sinceridade, Vossa Excelência está coberta de razão. Cadê os 81 senadores subindo aqui nessa tribuna para se posicionar? Não precisa falar pessoalmente para ninguém. Faça um discurso institucional, pelo menos. Tenha a hombridade de vir aqui defender a sua própria sobrevivência. Se é que você acredita na política, se é que você está na política para fazer alguma diferença, se é que você está aqui no Senado Federal para defender o seu Estado, as pessoas que votaram em você, tem que estar os 81 senadores aqui nessa tribuna, fazendo uma defesa institucional, porque é o mínimo que se espera se alguém de pessoas que honram a sua cueca. Não dá mais. Não dá mais. E precisou, depois de anos de nós aqui, vou concluir, presidente, de nós aqui nos esgoelando, denunciando os abusos. Tem um monte de gente fora do Brasil, exilada, passando fome, nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina, no Paraguai, denunciando isso. Precisou chegar na instituição. Agora não dá para falar que a democracia não está ameaçada. Me desculpa. A democracia está ameaçada. Eu espero que o primeiro passo, presidente Davi, seja uma decisão colegiada lá no Supremo, que derrube essa decisão monocrática. E outro passo, independente disso, que nós temos que dar, vamos colocar em pauta os projetos que vão na linha de uma redemocratização do Brasil. Muito obrigado. É isso que eu fico louco, eu não consigo entender. Vão vivendo de pauta em pauta. Tá certo, senador, tá certo. Discurso bravo, é isso mesmo, tem que ir pra cima. Mas por que não estavam cobrando a semana passada esses projetos que estão parados, essas pautas que estão paradas aí no Congresso Nacional? Aí quando a bomba explode, aí realmente vão pra cima e não estão errados não. Tem que ir pra cima mesmo, a oposição tem que explodir tudo. Mas o problema é que passa as semanas, porque no Brasil, você já reparou, é 1 a 2 semanas no máximo. Daqui uma semana, ninguém. Me perdoe, tá bem? Daqui no máximo uma semana, ninguém tá falando mais disso. Daqui uma semana, ninguém estará mais falando disso. Do mesmo jeito, quando houveram as votações dessas PEC, lembra da PEC 8? Lembra que
porque vai ter mandato para ministro do STF, vai ter idade mínima. Porque a reeleição, vamos pautar o fim da reeleição. Tudo agora. Coisa do final do mandato do Rodrigo Pacheco. Aí começa aquele zum danado, até a oposição, e grava vídeo, e Gaia, e fulano, e Nicolas, e não sei quem mais, e faz o vídeo, e dá tapa na mesa, dá tapa naquele microfone lá, que eu não gosto dessa atitude deles. Aí passa uma semana. Eu desafio você, daqui uma semana, independente do resultado do que acontecer lá na Suprema Corte, eu até acho que dura um pouco mais de uma semana, porque daqui uma semana os ministros irão julgar o assunto, tá? Então é conversa para mais 2 semanas. A atitude do Gilmar Mendes agora, uma semana de conversa, mais outra semana a partir do dia 12, quando a Suprema Corte poderá derrubar essa decisão monocrática ou endossar. Aí é mais uma semana de discussão e ninguém fala mais nada. Você já reparou isso? Pois é, meus queridos. Você já reparou? E do mesmo jeito, as PEC, o freio de arrumação entre a Suprema Corte e o Senado Federal. Cadê vocês? Vocês param de discutir as coisas. Abafam, escondem. Ficaram quantas semanas, parlamentares de direita, quantas semanas vocês ficaram sem falar de anistia, meu? Quantas semanas? E com todo respeito a Bolsonaro e a família Bolsonaro, prendeu o Bolsonaro, aí a mídia, né? Aí todo mundo, né, tem que dar a sua opinião. Aí os parlamentares que estavam sem falar de anistia, agora é a hora da anistia, pelo amor de Deus, vocês baixam a cabeça demais. E eu não tô falando, tem hora que tem que agir com inteligência, não é ir pra porradaria não, mas deixam de falar. Tem deputado aí bloqueando, excluindo as pessoas de grupos, porque a pessoa tá cobrando o deputado pra falar de anistia, pelo amor de Deus. O senador Eduardo Girão também explodiu aí a respeito desse assunto na tela do Abordo Notícias. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo respeito à sua pessoa, mas a sua autoridade dessa cadeira não teve a coragem de abrir nenhum pedido de impeachment que dormita nessa gaveta. Absolutamente nenhum pedido de impeachment. Tem um aí que é o super pedido de impeachment que fez 1 ano agora, 3 milhões de assinaturas de brasileiros, 137 deputados federais assinando, 2 grandes juristas, Dr. Sebastião Coelho, Dr. Rodrigo Marinho, e apoiado por 41 senadores da República, a maioria dessa casa. O senhor ignorou esse pedido de impeachment. Eu lhe peço agora que haja para defender a democracia de verdade, não é de boca, democracia. Porque o que aconteceu foi golpe hoje, com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu lhe peço que um dos 31 pedidos de impeachment que ele tem aí, nessa gaveta, um inclusive que eu dei entrada com muitos colegas assinando, que o senhor imediatamente abra esse pedido de impeachment, enquanto é tempo, para salvar o Brasil. O senhor está nessa cadeira, Deus lhe colocou aí, com a autoridade concedida para cada um dos senadores, para nesse momento tomar uma atitude que o Brasil espera, não é de hoje. É desde 2019, quando se abriu esse inquérito famigerado das fake news, que é uma espada na cabeça do povo brasileiro. Esse inquérito que, segundo o ministro do STF, que saiu, ministro Marco Aurélio Mello, é o inquérito do fim do mundo. O inquérito da perseguição, senhor presidente. Um inquérito que está colocando um caos institucional no Brasil, uma insegurança jurídica sem precedentes. Eu não quero ver o Brasil virar uma Venezuela. Eu não quero ver o Brasil virar uma ditadura. Como se flerta, muitas vezes aqui, com o próprio presidente da República. Eu lhe peço, em nome dos cearenses que me trouxeram para cá, em nome dos brasileiros que acompanham o nosso trabalho, em nome das pessoas de bem, todos nós temos muitas limitações e imperfeições, mas não chegou ao acaso esse fundo do poço. Acabou. É entregar a chave do Supremo e liberar o mandato de todo mundo.
Não tem mais razão de ser o Senado? Ou o senhor age que é isso que é a minha esperança? Eu vim aqui para lhe ouvir. Eu vim aqui apenas para lhe ouvir. E para pedir uma reação à altura dessa casa que consome 6 bilhões de reais do povo brasileiro, que rala para pagar imposto e que precisa que o Senado agora cumpra seu dever constitucional. Parabéns, senador Eduardo Girão. Olha só, gente, quando a gente fala de liberdade de expressão, do direito de falar, do direito de falar, o senador faz o discurso dele lá no plenário do Senado Federal, aí alguém da assessoria, na hora de editar o vídeo, tem que cortar as palavras. Você percebeu? Quantas palavras foram censuradas aí do vídeo do Eduardo Girão? Pra quê? Porque o algoritmo não entrega o vídeo. O senador fala e aí posta nas redes sociais, não alcança as pessoas. Do mesmo jeito aqui no YouTube, isso é censura. Isso é censura. Alguns colegas, Fábio, vi a sua capa no YouTube, lá tá dizendo guerra contra o narcotráfico. Cuidado, o YouTube, né? Não gosta disso e tal. Vai pra merda! Com respeito aos colegas que me avisam isso. Tá bem? Vá a merda! Do mesmo jeito, senador, escumando a boca de falar, aí depois tem que colocar censura nas palavras do senador. E nem são palavrões, né? Que daí eu concordo, né? Ninguém vai vir aqui e ficar enchendo, né? De palavrões, muito menos, né? Na TV Senado. Mas pelo amor de Deus, gente. Mas voltando pro assunto principal, Davi Alcolumbre, o que você vai fazer? Hugo Mota, o menino que vive na moita, não tem opinião pra bosta nenhuma. Não tem opinião pra nada. Não faz o que é pra fazer. Ai, Fábio, tem que entender. Tem gente que quer passar pano pra Hugo Mota. Não tem que entender, Fábio, porque ele é um perseguido. Porque calam a boca dele. Se ele aceita calar a boca, ele que se lasque pra lá. Se tem rabo preso, o outro também, o Alcolumbre, tem rabo preso, entrega. Sai daí, meu. Lembra da música do Al Capone, lá do Raul Seixas? Mete o pé, desapareça. Eles vão exibir tua cabeça. Sai fora, meu irmão. Ó, eu sou sujo, a Polícia Federal tá na minha cola. Entrega essa bosta. Entrega. Aí só falta o vice também, que é do PL, ser todo cagado. Aí lascou. Mas tomara que não, né? Entrega. Chega e fala, gente, não dá pra mim, eu não consigo prosperar. Se eu me levanto contra o STF tem uma capivara que vai daqui na esquina. Da outra esquina. Entrega. Se não aguenta, pede pra sair. Se não pode, se não tem... Entendeu? O caráter, a dignidade de encarar o STF, porque o STF tem uma capivara. Que merda, tu aceitou ser presidente, sabendo que você não vai fazer o teu papel, é igual a alguns. Não, porque se eu der tapa na mesa, porque se eu quebrar a banca, eu perco o mandato. Perca essa bosta desse mandato. Do que adianta ter mandato se você não usa o mandato para fazer bosta nenhuma? Perca o mandato, enfia o mandato. O que adianta ter mandato? O que adianta? Não, eu vou perder. Se eu agir desse jeito, eu vou perder o meu mandato, Fábio. Enfia o mandato naquele lugar. Pede para sair. Sempre haverá o substituto. Pede para sair. Infelizmente, alguns parlamentares morreram, né? A gente teve aí, perdemos a nossa Amália Barros, entrou o Barbudo, Neto Barbudo, acho que eu chamo Neto Barbudo porque eu conheci na minha infância uma pessoa chamada Neto Barbudo, né? Eu esqueci o nome do deputado, não sei o que lá, Barbudo. Infelizmente, há sempre um substituto. Então você, deputado, senador, presidente de Câmara, presidente de comissão, se você não pode, se você não tem a dignidade, não é digno de fazer o seu papel, de apertar o calo de alguém, saia fora. Entregue, fala, tô saindo fora, não posso, eu não posso, eu tenho uma ficha extensa no STF, eu não posso me levantar contra o STF.
Então saia fora, desapareça, meta o pé, saia daí, incompetente dos infernos! Aí está ele, o senador Rogério Marinho. Oposição chama a decisão de Gilmar Mendes de blindagem e pressiona por PEC. Bora? Vocês vão ficar olhando pra minha cara? É isso? Vocês vão ficar olhando pra minha cara? Ou vocês vão botar pra quebrar? Vão estraçalhar tudo. Oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira, dia 3, a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, que estabelece que somente a Procuradoria-Geral da República pode protocolar pedidos de impeachment contra magistrados da Corte. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, na imagem em destaque, chamou a decisão de tentativa de blindagem. Já o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, que exerce a mesma função no Congresso, defendeu a aprovação de propostas para limitar a atuação da Corte. Parabéns para vocês. Parabéns. Essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas. Mandato para ministros do Supremo em impor limites à atuação de ministros, declarou o parlamentar a jornalistas na Câmara, Senado Federal, Congresso Nacional. Vocês são os únicos e exclusivamente culpados por tudo isso que está acontecendo hoje. O que está acontecendo agora, nesse exato momento, é um tapa na cara de vocês e vocês são culpados. A oposição, né, a turma da direita e aqueles que são opositores ao governo Lula, na maioria das vezes, e não com a maioria de apoiadores, né, existe sim um grupo pequeno, seleto, que estão lutando por isso, mas muitos estão calados, sentados e acovardados. Essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas. O que o Gilmar Mendes fez? Tomou uma decisão monocrática. Depois eles validam lá no Supremo e aí, né, eles param de chamar de decisão monocrática porque o pleno é quem decidiu. E na maioria das vezes eles apoiam. Aí você tem agora, por exemplo, né, mandato para ministros do Supremo. Meu amor, eu vou falar um negócio aqui pra você, eu sou favorável a tudo isso daí. Coloca limite mínimo de idade, tá bem? Coloca que tem que ser juiz de carreira, dá mandato de 8, 10 anos, tá? Dá mandato para ministro da Suprema Corte, ou seja, limite para ficar por lá. Acabe com a indicação política, aí você vai ver esse Brasil prosperar e as pessoas voltarem a acreditarem na Suprema Corte. A Suprema Corte, ela não foi feita para legislar, ela não foi feita como poder político, como disse o próprio ministro, à época presidente Barroso, esse que saiu, né? Ficou com medo da Magnífica, coitado. O ministro cagão, quando é pra ir pra cima de patriotas, quando é pra dizer que destruiu o bolsonarismo, quando é pra dizer, olhar para um cidadão, ou parece que foi uma mulher, né, protestando, vai dizer, perdeu mané numa mola, é lindo, é forte, é agressivo, é potente, é autoridade, mas na hora de encarar a Magnífica afrouxou, peidou na farofa. Quen. Mas tudo bem, é assunto para um outro programa. Nós estamos falando de outros covardes agora. Então o que acontece? Está na hora do Senado Federal tomar uma decisão. É bom que essas coisas aconteçam. É ótimo, isso aqui é maravilhoso. Porque como eu disse para você há poucos minutos, você que está comigo acompanhando o vídeo desde o começo, comenta 40 agora, por favor. Deixa um comentáriozinho, 40. Você me ouviu falar, eles vivem de pauta. Me desculpe, oposição, eu tô com vocês. Eu pulo dentro d'água junto com vocês. Mas vocês estão aceitando viver de pauta semanal. O que é que nós temos para essa semana?
aí na semana que vem param de discutir. Prendem um Jair Messias Bolsonaro, aí anistia. Daqui a pouco todo mundo se acomoda com a prisão de Jair Messias Bolsonaro, param de falar da anistia. O quê? O quê? Eu sei que a gente não pode generalizar a coisa, eu sei muito bem, não tô aqui para atacar a oposição não. O buraco é mais embaixo, o problema nem sempre é a oposição, mas vocês, até a esquerda, todos vocês estão entrando no mesmo vício, vão vivendo de pauta em pauta. Eu vivo de pauta. Porque o que eu faço aqui? Jornalismo independente. Então, se não há uma pauta, não há o porquê eu vim aqui trabalhar. Então, vocês não deveriam viver de pautas semanais. As pautas, por exemplo, a pauta da anistia não era para ter parado. Retornou quando prendeu o Bolsonaro. Puta que pariu! Vocês esperaram prender o Bolsonaro para voltar a discutir PL da anistia, pelo amor de Deus. Vocês esperam o ministro da Suprema Corte dar um tapa na cara de vocês para daí vocês voltarem a discutir PEC que estabelece pressão em cima da Suprema Corte. Então, se está tudo em paz, está tudo bem. E não prendem, né? Me desculpe, eu amo o Bolsonaro, eu amo tudo isso. Não estou atacando, mas enquanto não prende o Bolsonaro, a gente não discute a anistia. Seu João, Dona Maria, o próprio Bolsonaro correndo o risco de ser preso e muitos assim, ó. Sabe qual foi a treta? Hugo Mota chamou a liderança e falou, gente, vamos tirar de pauta os projetos que são mais aí, como é que eu vou dizer aqui, polêmicos. Exatamente, foi proposto isso. Vamos dar uma refrescada no Congresso Nacional. Eu não acredito que a oposição foi lá e sinalizou um apoio a isso, tá bom? Vamos levantar a bandeira branca agora. Aí, antes de voltarem a discutir, prende o Bolsonaro. Eu tenho dito que o Bolsonaro é uma espécie de espelho, não é? Parece que juntou todo mundo, colocou no Bolsonaro, livrando. Se livrar o Bolsonaro, livra todo mundo. Porque o que eles não querem é o Bolsonaro. O João, a Maria, às vezes estão presos, mas o alvo é o Bolsonaro. O alvo é o Bolsonaro. Essa semana, como disse o senador Flávio Bolsonaro, jornalistas começaram a defender. Ô Supremo, vocês já conseguiram o que vocês queriam, agora para. Então, tá tudo bem perseguir o Bolsonaro, tá tudo bem prender o Bolsonaro, sair da casinha por um momento, agora volta pra casinha. Tá tudo bem, né? Vamos pra frente, porque atrás vem gente. Vai deixando seu comentário, vai comentando aqui comigo o que você está achando de tudo isso. Nesta quinta-feira começa aí a paralisação dos caminhoneiros. E reforçar mais uma vez a informação, não é uma manifestação por anistia por Jair Messias Bolsonaro. É uma manifestação pelas causas próprias. Pode ser que um grupo ali, outro aqui, inclua, né, a defesa por anistia, mas pelo menos a organização dos movimentos de paralisação no Brasil não é por anistia, não é por Bolsonaro. Só para te informar, só para constar, tá bem? Obviamente, eles têm esse direito, faz parte da democracia, eles têm o direito de ir às ruas em prol de si mesmo. É claro que eu queria ver paralisações a nível nacional, do agro, paralisação dos caminhoneiros, gostaria de ver também o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados sendo mais enfática, sendo mais forte. Mas não, a gente está vendo todo mundo paradinho, quietinho, tá? E até o movimento que todos nós estávamos esperando que um dia os caminhoneiros fossem parar e à época, né, até casa, né, bate uma data com a outra. Nós estamos vivendo os tempos em que Bolsonaro está preso, mas os caminhoneiros não estão indo às ruas por Bolsonaro. Há um bastidor aí do próprio deputado federal Zé Trovão, um dos grandes líderes aí daquele movimento que aconteceu em 2018, à época, Michel Temer, um dos caminhoneiros aí, aquela paralisação, e ele levantou contra e batendo nessa tecla. Eu preciso deixar bem claro, não é um movimento político
não é por anistia, não é pro Bolsonaro, mas eu também quer manifestar, vai manifestar, a gente vai divulgar, se tiver que mostrar imagens, vamos mostrar, vamos fazer live em cima do assunto, vamos falar, mas não adianta nós acreditarmos que é por anistia, não é por anistia, não é por Jair Messias Bolsonaro, também não é mesmo, tá? E o Nicolas, olha aí, PEC da oposição obriga chefe do Senado a pautar o impeachment no STF. Minha proposta coloca freio em abuso de poder e devolve a voz ao povo. Se o ministro cometer crime, tem que responder, simples assim. Chega de intocáveis. É disso que o Brasil precisa. Coragem para enfrentar o que ninguém quer mexer. Mas não acabe na semana não, ô Nicolas. Quando chegar a semana que vem, que ninguém mais estiver falando disso, tá bem? Não parem de falar, não. Não façam acordos, não vamos falar disso, não vamos falar daquilo essa semana, não. Pelo amor de Deus. Não vivem, parem de viver de pautas semanais. Daqui, ó, tem que ser a pauta até acabar, até conseguir, até colocar a lei para rodar. PEC da oposição obriga chefe do Senado a pautar o impeachment no STF. Bora, parabéns aí, oposição, mas tem que ser firme. Não é viver de pauta, não é viver só fazendo reação. Não é viver esperando o mal chegar para daí fazer alguma coisa. Ah, pautou aí, estão lutando, pegando assinaturas, correndo atrás. Beleza. Agora não vai parar de falar do assunto, não. Tem que ser até conquistar. O deputado Gustavo Gaia disse o seguinte: o que o STF fez hoje já aconteceu no passado na Venezuela. Na tela do A Bordo para você ligado aqui comigo. Vamos lá. Em 2017, a Venezuela dava o seu último respiro de democracia. A partir desse momento, que eu recortei em um vídeo para te mostrar agora, a partir desse momento, de acordo com os principais analistas políticos do mundo, a democracia deixou de existir na Venezuela. Então eu quero que você assista, é um vídeo bem curto, e apenas na sua cabeça troque a palavra Venezuela por Brasil. E depois me fale se é ou não é exatamente o que está acontecendo agora no nosso país. Nós estamos ou não estamos replicando exatamente igual o que aconteceu na Venezuela. A Assembleia Constituinte da Venezuela assumiu hoje os poderes do Congresso de maioria opositora. Veja os detalhes com a correspondente Mônica Yanakiev. A decisão de esvaziar o Congresso foi aprovada por unanimidade. Aprovado por unanimidade. O órgão encarregado de reescrever a Constituição é 100% governista e assumiu para si praticamente todos os poderes do parlamento de maioria opositora. Decretou que, a partir de hoje, vai legislar sobre qualquer assunto relacionado à manutenção da paz, à segurança e à soberania da Venezuela, e também sobre o sistema socioeconômico e financeiro. A presidente da Assembleia, Delcy Rodrigues, disse que a Constituinte chegou para colocar ordem no país. Chegou a Constituinte a poner ordem, companheiro. Os líderes parlamentares foram convidados para a sessão, mas não foram, porque consideram a Assembleia uma fraude. Eles acusam o presidente Nicolás Maduro de propor uma reforma constitucional como pretexto para calar a dissidência. Por isso, não participaram da eleição do órgão, que tem poderes sobre as demais instituições. Desde que tomou posse há 2 semanas, a Assembleia Constituinte já destituiu a promotora-geral Luísa Ortega. Ela era considerada simpatizante do governo até março passado, quando começou a criticar abertamente Maduro. Ortega se opôs à tentativa da Suprema Corte, aliada do presidente, de assumir os poderes do Congresso. O
que acabou desencadeando a mais recente onda de protestos. Pelo menos 150 pessoas morreram em 4 meses e meio de manifestações contra e a favor de Maduro. Ortega responsabilizou o governo pela repressão. Já a Assembleia Constituinte culpa a oposição pela violência e criou uma comissão da verdade para investigar as mortes. Os países fundadores do Mercosul condenaram a decisão da Assembleia Constituinte da Venezuela. Para eles, a Assembleia usurpou as atribuições da Assembleia Nacional Congresso de lá, que foi eleita democraticamente pela maioria dos venezuelanos. O Itamaraty divulgou nota assinada por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, afirmando que esses países não reconhecem essa medida ou qualquer outra adotada pela Assembleia Constituinte. Esse vídeo tem que correr o Brasil inteiro. Nós temos que ir para as ruas. Se há um motivo de voltarmos a ocupar as ruas, é esse. Não é a eleição, não é a direita, não é a perseguição, é realmente defender a nossa democracia. Gilmar Mendes acabou de enfiar o último prego no caixão do que poderia ser considerada, ainda mesmo que fraca, a nossa democracia brasileira. Imagine criar um aplicativo. Muito bem, minha gente, esse é o nosso querido deputado federal Gustavo Gaia. Parabéns aí pelo posicionamento e pela informação, trazendo aí pra gente, nosso querido Marco Antônio Costa, o Superman da notícia, ele publicou o seguinte, ó, alerta máximo, aí estão eles, né? Ó, o que Gilmar Mendes fez no Brasil só acontece em Venezuela, Rússia, Nicarágua e Turquia. Na Venezuela, controle total sobre quem pode denunciar juízes. Na Nicarágua, judiciário blindado e sem fiscalização popular. Rússia, apenas órgãos alinhados ao governo podem acionar as cortes superiores. Na Turquia, concentração total após 2016. Agora no Brasil, só a PGR pode pedir um impeachment de ministro do STF. Tá vendo? A correlação. E olha ao que nós estamos sendo comparados, em Venezuela, Nicarágua, Rússia, Turquia. A democracia impera nesses lugares, não é? Um exemplo a ser seguido. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar, levar para frente todo o nosso conteúdo. É importante a sua colaboração aqui no nosso canal. Qualquer valor via Pix, você ajuda demais. Precisamos de você para continuar tocando o barco e levando, né, o nosso canal adiante. Vou trazer agora o vídeo, comentário do Alan dos Santos. Gilmar Mendes deu um recado direto, ou recado à direita, ao colocar pedido de impeachment nas mãos do STF. Acorda, direita brasileira! Na tela, direto dos Estados Unidos, Alan dos Santos. O Gilmar Mendes, ao colocar o impeachment do ministro na mão do PGR, e só o PGR pode fazer, inclusive, o próprio impeachment, e o PGR é indicado pelo presidente da República, o Gilmar Mendes está dizendo o seguinte: eu sei que o presidente de 2026 não será quem você deseja. É isso. Gilmar Mendes confessou isso. E não adianta tentar colocar senador, porque eu já coloquei o negócio na mão do PGR. O Gilmar Mendes está fazendo um favor para a direita brasileira. Ele está dando um favor à direita brasileira. Ele está dando o laudo médico do Brasil. Você está querendo colocar esparadrapo, você está querendo colocar band-aid, e eu vou te dizer uma coisa, vocês estão na UTI. Vocês estão querendo colocar metiolate. Vocês estão na UTI. Eu estou há 5 anos no exílio avisando isso. Basta você fazer uma pesquisa no Twitter. Coloca assim, Alan dos Santos, voto nulo. Quando eu falei que as eleições seriam fraudadas, 2022, nós estamos em 2025. Eu estou há 5 anos no exílio. Em 2022 eu falei que haveria nas eleições de 2022. A galerinha ficou brabinha comigo na internet, me xingou de tudo quanto é nome e disse que eu estava fazendo campanha para voto nulo. E eu não estou falando de MBL não, tá?
Tô falando de MBL, não. Fizeram campanha. Agora, óbvio, a maioria das coisas que eu falo, elas só podem ser validadas pelo menos com 1 ou 2 anos depois. Fazer o quê? O que eu estou falando vai ter gente que só vai entender em novembro de 2026. E vai ter gente que só vai entender em janeiro de 2027. Agora, para que esperar de agora até novembro de 2026 ou janeiro de 2027 para dizer ao mundo que nós temos sequestrados? Nós temos pessoas no cárcere que foram sequestradas e estão sendo torturados por um tirano ligado a narcotráfico. Muito bem, esse é Alan dos Santos, direto dos Estados Unidos, comentando aí a respeito dessa situação. Quando o Gilmar Mendes vai lá e classifica, determina que só o PGR vai pedir o impeachment de ministro da Suprema Corte, aí, inteligentemente, você vai olhar para mim e vai dizer bem assim: ô Fábio, se elegermos um candidato de direita, é só o PGR de direita pautar o impeachment. Pronto! Que legal! Gilmar Mendes é o rei! E é o contrário. Já estão dizendo, não vai ter. Não vai ter presidente indicando PGR de direita, PGR com indicação da direita, PGR que apoie o impeachment. Eles estão dizendo na entrelinhas. Porque daí seria fácil. O PGR pede, a direita faz o maior número de senadores, e aí segue a nova diretriz do Gilmar Mendes. A gente elege um presidente de direita, o presidente vai lá, indica um PGR, o PGR pede, o presidente faz a maioria, a direita faz a maioria no Senado e tá tudo bem. Precisa do quê? Do PGR pedir? Aí precisa da maioria, não é mais a maioria simples, agora são 2/3, 54, né, senadores. Pronto. A gente precisa de duas coisas: eleger um presidente de direita compromissado em pautar, em tirar ministro da Suprema Corte que esteja avançando o sinal, e eleger a maioria no Senado. O que já, nossa, que maravilha. Aí você acha que eles iriam fazer isso? Acreditando que no 2027 teremos um presidente de direita, um cabra macho, ou uma cabra macha. Não, fio. Não tem eleição com oposição. Jair Messias Bolsonaro tá preso. Ah, mas o Tarcísio, se for apoiado por Bolsonaro, tu acha que Tarcísio vai querer impeachment ministro da Suprema Corte? Ministro que ele defende? Você acha isso? Ministro que ele defende? Olha só. O vídeo do Paulo Figueiredo vai bem nessa linha. Ele tá falando aqui de anistia, do Paulinho da Força, que está em reunião e mandando mensagem em WhatsApp para Alexandre de Moraes. E ele fala aqui do Tarcísio nesse vídeo. Tarcísio vai ser o cara que, sendo eleito, vai olhar, vai trocar o PGR e vai falar: PGR, pede o impeachment do Alexandre e também do Gilmar. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam. E não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp, e eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados.
O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Veja um grau de vergonha que se tornou o parlamento. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com o aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Se eu aceitar isso, eu não me interessa o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não me sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Eu vou dizer algo, sabe? Entende? Tá falando de anistia, mas tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando. Você acha que Tarcísio, o cara que diz que Alexandre você não se combate, você se junta a ele? E no evento do Gilmar, olha a minha conexão, né? Seguindo aqui a conexão do Alan dos Santos. No evento Gilmar Palusa, ou seja, o apelido carinhoso que deram ao evento do Gilmar Mendes lá em Portugal, Lisboa, o Tarcísio foi anunciado como presidenciável. Olha pra mim aqui. Você imagina, né, o mestre de cerimônia. E agora ouviremos o governador do estado de São Paulo e presidenciável nas eleições de 2026, Tarcísio Gomes de Freitas. Aí o Tarcísio deu a palestra dele, falou lá e tal. Num evento do Gilmar Mendes, o Tarcísio é anunciado como presidenciável, não como governador do estado de São Paulo, não. É como se o Supremo, os ministros estivessem assim, vai Tarcísio, aqui ó, o Tarcísio é presidenciável. E aí o que acontece? Tu acha, com a decisão do Gilmar Mendes, Tarcísio de Freitas vai ser esse cara que assume, aí na hora de trocar o PGR, ele vai lá e coloca o PGR, um PGR muito afim de pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, o impeachment do próprio Gilmar Mendes. Tu acha que Tarcísio é esse cara? Você que me acompanha agora, seja sincero, você acha que esse cara é o Tarcísio? Que até esses dias estava calado, dizendo esse tipo de coisa aí, Alexandre de Moraes, você não se combate, você se une a ele. Não vai. Gilmar Mendes sabe, não teremos oposição, não teremos presidente de direita, para poder tirar ministro da Suprema Corte, presidente eleito da ala do Centrão, independente de quem seja, não vai pautar esse tipo de coisa. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, chegou até aqui, comenta 100! Exatamente, comente 100! Vamos dando sequência ao nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer aqui o nosso programa. A respeito desse assunto, a nossa querida Ludmila Lins Grilo, também direto dos Estados Unidos, comentou a respeito da decisão, o que ela chamou de AI-5 judicial. Na tela, Ludmila Lins Grilo. Hoje o Gilmar Mendes, ele decretou o AI-5 judicial. Ele acabou, na prática, afastando aquela possibilidade que a gente tem de fazer um impeachment de ministros do STF. E não tem golpe maior do que você afastar a Constituição em causa própria, não é? Então, o sujeito, ele simplesmente aboliu o Senado Federal. Foi isso que ele fez. E o Senado é a instituição incumbida pela Constituição de afastar os ministros. Mas vamos entender aqui o que o Gilmar Mendes fez. Primeira coisa, o Gilmar considerou que aquela lei do impeachment, aquela lei antiguinha, 1079 de 50, ela seria inconstitucional ao prever que qualquer cidadão pode oferecer denúncia contra os ministros perante o Senado Federal por crime de responsabilidade. Então, segundo a lei 1079, qualquer cidadão pode chegar lá, apresentar uma denúncia
contra os ministros no Senado e o Senado pegar aquela denúncia e tocar o processo. Aí agora o Gilmar está dizendo que não, que o cidadão, você, não pode fazer isso, que só quem pode fazer isso é o Procurador-Geral da República. Agora o Gilmar está dizendo que esse dispositivo da lei de 1950 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que a Constituição prevê, no artigo 129, inciso 1, que o Ministério Público tem a função privativa, sim, mas penal. O processo por crime de responsabilidade dos ministros do STF não tem natureza penal. A natureza é administrativa. Então ele está falando bobagem, ele está inventando um argumento. O MP tem sim a competência penal privativa para as ações penais, mas não para as ações de crime de responsabilidade, que não são ações penais, são ações administrativas. E uma outra coisa que o Gilmar resolveu mudar, assim, da cabeça dele, é o quórum para a abertura do processo. A lei prevê a maioria simples de 41 votos. Só que o Gilmar achou que isso não era adequado, que isso não era legal. E ele resolveu, então, aumentar da cabeça dele para 2/3, ou seja, 54 votos. E por quê? Porque ele quis. Porque ele achou melhor assim, achou mais adequado, achou mais bacana. Uma terceira coisa que o Gilmar resolveu mudar na lei do impeachment é o fato de que, com a abertura do processo de impeachment, o ministro ele era afastado das suas funções no tribunal. Só que o Gilmar ele não gostou desse trecho. Ele disse que, como o ministro não tem substituto, não seria de bom alvitre ele ser afastado, então por isso ele teria que ficar. O engraçado é que a lei do impeachment, ela está na praça, rodando, desde 1950, ou seja, há 75 anos. E o Gilmar já está aí há 23 anos no STF, e nunca ninguém tinha se incomodado com esses dispositivos. A partir do momento em que o Gilmar decreta contra a Constituição que só o PGR pode iniciar o processo de impeachment contra ministro do STF, ele está deixando claro que ele confia mesmo nesse agente político, no PGR. E com isso, ele está indicando para a gente também que ele já sabe qual vai ser o lado que vai indicar o próximo PGR. Ou, em outras palavras, que lado vai ocupar a próxima cadeira presidencial. Então, senhores senadores brasileiros, eu espero que os senhores tenham a compreensão de que a última saída pacífica para o fim da ditadura, que é o impeachment pelo Senado, ela está sendo fechada hoje. Essa última porta está sendo fechada hoje. Os senhores não têm o direito de compactuar com isso pela omissão. Então, ajam, e ajam rápido. Parabéns à nossa querida doutora Ludmila Lins Grilo, direto dos Estados Unidos. Juíza, né? Forçada aí ao afastamento, né? Para você acompanhando o canal onde você estiver, sejam bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de colaborar via Pix. Não se esqueça de ajudar o canal Abordo Notícias. Tudo que nós fazemos aqui, a nossa luta diária, a gente só consegue conquistar, avançar, porque você está aqui comigo todos os dias. Você que ama esse canal, você que gosta, fortaleça, colabore com o canal Abordo Notícias. Qualquer valor via Pix aí, você ajuda o nosso programa, você traz um sustento a esse humilde canal. Por favor, colabore e abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você tenha, né, esse entendimento que ajudar é preciso. Eu quero desde já agradecer as pessoas que estão colaborando, tá bem? A minha querida Glares colaborou, deixa eu ver se teve outra. O querido Jário Manuel mandou 5 aí, valeu. A minha querida Glares mandou $60. Ê, bonita! Obrigado aí pelos 60 conto. Deus abençoe sua vida, direto dos Estados Unidos. Um beijão especial para você, Gladys, a nossa rainha. Muitíssimo obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Você, assim como a Gladys, pode fazer o mesmo e abençoar o nosso canal. Pix, qualquer valor, na tela do Abordo Notícias. Liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar.
A esquerda lacrando, a gente desmascara, sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu! Tem opinião forte, ninguém se esquece. Seu amigo! Curtinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Bora lá, meus amores, deixar todo o apoio às manifestações, aos pequenos protestos. Os caminhoneiros não vão manifestar, pelo menos oficialmente, por anistia, nem por Jair Messias Bolsonaro. Eles têm o direito de manifestar aí pelas causas próprias, tá bem? É por esse motivo também que o deputado Zé Trovão foi para cima deles, mas eles têm esse direito de manifestarem apenas pela categoria, apenas por suas causas, mas é fato, meus queridos, que ainda não é o tipo de manifestação que a gente quer. A gente quer o apoio do agro, a gente quer o apoio da bancada evangélica, a gente quer o apoio da bancada da bala, a gente quer o apoio da bancada do agro, do agronegócio, encarando e vendo o que está acontecendo no nosso Brasil e indo às ruas no momento certo, no momento oportuno, é claro, sem interferir aí nas decisões das lideranças ou da liderança de direita nesse país. Tem opinião forte, ninguém se esquece. E quem quer Bolsonaro livre, comenta 22. Alô, meu querido Almirzinho Guerreiro, Almir Marques, direto lá do estado do Paraná. Grande abraço, meu querido Almir Marques. Deus abençoe sua vida. Você sabe que eu amo você de coração. Então, beijão pra você, Almirzinho. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios aí pelo Estadão do Paraná. Alô, Almir! Cadê a Gladys? Gadeza, cadê você? O seu rumo mais belo, com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre, é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção. Eleição sem o capitão, é golpe contra a nação. A esperança veste verde e amarelo. O Brasil quer seu rumo mais belo. Com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre, é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção. Eleição sem o capitão, é golpe contra a nação. 11 95275 3898 para você abençoar o Abordo, para você fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vai comentando aí o nome da sua cidade. Vou mandar beijo, vou mandar abraço todo especial para você aí, sintonizado aqui no nosso canal, dando essa moral, o carinho e a audiência aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Pedir pra galera que quer Bolsonaro livre comentar 22. A Maria comentou lá direto de Rondônia, valeu. Alessandro Tum também comentou 22. Marcos Félix comentou 22, valeu. Orlando Suriano comentou 22. Ailton, alô doutor Ailton, obrigado pela colaboração aí mais cedo, valeu. Comentou 22. Microcosmo, valeu, mandou aí, comentou 22, valeu, grande abraço. Sueli Bérigo comentou 22, valeu, grande abraço. Nosso querido Ailton, doutor dentista, né? Lá de Recife, cuidando do sorriso do povo de Recife. Gladys, estou aqui. Valeu, bonita, Deus abençoe. Valeu, continua com a gente, é isso daí. Comenta agora o nome da sua cidade. A Gladys comentando, ajude com o Pix. Ajuda, meu povo, ajuda, minha gente. Precisamos do seu Pix, precisamos da sua ajuda aqui no canal Abordo Notícias. A direção, eleição sem o capitão, é golpe contra a nação. A esperança veste verde e amarelo. O Brasil quer seu rumo mais belo. Com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre, é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção. Eleição sem o capitão, é golpe contra a nação.
11 952753898 para você abençoar o canal, mandar aí qualquer valor via Pix, dá essa força aqui no Abordo, precisamos de você. Alô, Léo Oliveira, Alagoas, morando em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. Valeu, queridão, obrigado. Genisvan Fidelis comentando, 22, quer Bolsonaro livre. Você que quer Bolsonaro livre, comenta 22. Brasil nasceu Gladys, a rainha, coração verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Obrigado, minha querida Gladys, obrigado por tudo, você é maravilhosa, direto de Falls Church, na Virgínia, nos Estados Unidos. Valeu, minha querida, Deus abençoe. Anistia ampla, geral e restrita e total já, tá dizendo o Léo Oliveira. Valeu, Léo. Então, Carvajal entregou tudo, gostei da parte do software que manipula o resultado das eleições. Valeu, Léo, grande abraço. Alô, Tânia Silva, tudo bem, Tânia? Bem-vinda ao nosso programa. Grande abraço pra você, 22. Bolsonaro com amor. Deputados federais e senadores travem tudo no Congresso caso os presidentes não queiram pautar a anistia. Meu Deus do céu, gente. Bora lá, Brasil, precisamos de vocês, senadores, deputados. Acorda, Brasil! Tesouro, sua base, sua raiz. Gladys é puro carinho, é bandeira do... Libertem nosso presidente, legítimo já. Comentando o Léo, valeu. A Tereza do Carmo também, comentou 22, valeu. Tá bonitona na foto aí, grande abraço, querida. Deus abençoe sua vida, valeu. O seu valor e no peito ela... Pessoal, ajude, bora lá. O Pix tá na tela aí pra você mandar qualquer valor aqui no canal Abordo Notícias. Quem será o nosso próximo abençoado, abençoada a colaborar aqui com o nosso programa? Bora lá, dá essa moral aí. Ajuda, por favor. Ô, menino, menina, acorda, minha flor. Tá na hora de você dormir já? Claro, você merece um bom descanso, né? Mas tá acordado aí, pode dar uma moral pra gente, manda um pixinho aí, qualquer valor, você ajuda demais o canal. 11 952753898. Quem pode ajuda, por favor, dê essa força aqui pro nosso canal, precisamos de você. Gladys é mais que amiga, exemplo de mulher, mostra ao mundo com coragem o poder de quem quer. Paz, justiça, liberdade, seu lema é trabalhar. 11 952753898. Povo difícil, tá dizendo a Gladys. Ei, Gades, eu concordo com você, hein? Ajuda a gente, por favor. Não, tire a gente dessa agonia, né? A gente precisa aí dessa moral, dessa força. Então ajuda, por favor. Olha ela aí, trocou a foto, né? Agora que eu vi, colocou uma foto desse olhão verde aí. Ê, bonita! Deus abençoe nossa rainha, nossa querida Gladys. Deus abençoe você! Ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, agradecendo o carinho da nossa querida Elisângela Silva. Mandou 5.22, valeu, Elisângela. Deus abençoe você. 5.22. Acabou as notícias, acabou, minha flor. Volta a live no começo aí, tem tudo na primeira parte do programa, eu falando aí sobre a manifestação, a greve dos caminhoneiros. Na segunda parte, falando aí de todo esse assunto envolvendo Gilmar Mendes e o Senado Federal, tá bem? Volta a live aí, não perca não, tá bem? Valeu!
A nossa primeira-dama é a Michele Bolsonaro. Não aqui colocaram lá. Valeu, Léo Oliveira. Aquele abraço. Valeu, obrigado. Olha ela aí, boa noite a todos. Hoje estou te assistindo de Itaém, São Paulo. Te assisto de São Paulo, capital. Tô passando uns dias aqui na praia, mas sempre ligadinha no programa. Top demais, abraços. Valeu! Tá próximo aqui do Gordinho, né? O Gordinho também está no litoral de São Paulo. Valeu, minha querida. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência, pelo carinho, por estar aqui comigo todos os dias, ou sempre que possível. Você também pode abençoar o nosso canal. A última chamada do Pix aqui, 11 95275 3898, para você abençoar e fortalecer o nosso canal. 11 95275 3898. Ajuda, dê uma moral pra gente aí, por favor. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Vem cá abençoar o Abordo Notícias. Minha flor, você ainda está por aqui? Alô, querida Patrícia, direto da Zona Leste em São Paulo. Beijão, querida, Deus abençoe. Obrigado aí por tudo, pelo carinho, por estar sempre aqui no canal Abordo Notícias. Muitíssimo obrigado, minha querida Patrícia. Beijão. Ei, bonita. Gente, como eu disse, era a última chamada do Pix, tá bem? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, muita luz, muita prosperidade, tá bem? Que Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Lembre-se sempre, se você agir com caráter, dignidade, você poderá até não mudar o mundo, mas haverá um canalha a menos, ou haverá um petista a menos. Deus abençoe, saúde e paz para todos. Às 7 da manhã tem vídeo, às 17 horas a nossa segunda live do dia e às 23 horas para fechar bem a noite. Você muito bem informado. Fiquem todos com Deus. Valeu, Brasil. Valeu, valeu. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então,
Um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política, afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.